Cachoeira. Ela vai comandar essa entrevista com a Mônica Pitanga, que é orientadora parental, escritora, palestrante em educação, diversidade e inclusão. Bom dia, Mauro. Bom dia, William. Bom dia, Mônica. Bom dia. Prazer ter você aqui com a gente de novo na Rádio Cachoeiro. Prazer é meu. E eu convido desde já para que vocês batam a bola aqui junto comigo. Atentos. Vamos conversar aqui com a Mônica. A Mônica, que é uma pessoa assim, extremamente conhecida, né? Quem não conhece Mônica em Cachoeiro, quem não conhece Mônica pelas redes sociais, quem não conhece Mônica pela atuação dela, pelo que já foi dito, né? Educação, diversidade e inclusão. Mônica, e hoje você vem falar especificamente de um projeto novo do Mova-se, que é o projeto Mova-se Família Feliz. Conta um pouquinho dele pra gente. Esse projeto surgiu há um ano atrás, quando eu fui convidada pelo vereador Paulinho para ir na Câmara falar sobre as doenças raras. A minha filha mais velha, Luísa, ela tem uma doença rara, Charcot-Marie-Tooth. E daquela reunião com mães que também têm filhos com doenças raras, eu vi aquelas mães muito preocupadas em garantir os direitos básicos do filho, como remédio, como transporte, como escola. Mães cansadas, exaustas, lutando pelos filhos. E eu, como educadora parental, fiquei muito tocada, né? Até chorei no dia, me emocionei ao escutar o relato daquelas mães, porque a minha realidade é bem diferente. Mesmo assim é difícil, né? Imagina, me coloquei no lugar daquelas mães e me ofereci para fazer um trabalho voluntário com elas. Foram 9 encontros que a gente fez lá na Câmara dos Vereadores. Eles cederam espaço para a gente, porque o Mova-se está sem um local para fazer as reuniões, está sem uma sede, né? A gente está lutando aí por isso também. Toda ONG, quem participa de ONG sabe que é muito difícil, né, manter. Muito. Viver de patrocínio, de doação, de voluntariado. Mas aí nós fizemos, tinham mães com crianças com doenças raras, mães com autismo, foram aparecendo também e se juntando ao grupo. E ali eu fiz um trabalho com ela de orientação parental com elas. Né? Falei muito sobre autocuidado, sobre encorajamento, sobre inteligência emocional, né? Acolher as dores, os sentimentos. Fizemos muitas dinâmicas práticas e foi um trabalho muito bacana que deu bons frutos. Tenho relatos delas, enfim, falando como que mudou, né, a vida depois desses encontros. Mônica, você tocou num ponto muito importante quando você diz: eu tenho um status financeiro bacana, eu tenho carro, eu tenho um plano de saúde, mas as dores são as mesmas, né, de quem tem um filho portador de uma doença rara. Uhum. Eu queria que você falasse aqui um pouco para a gente quais foram as dores mais profundas, ou as dores mais assim inimagináveis que você encontrou ministrando esse projeto. Então, a principal dor assim das famílias que têm doenças raras é a dificuldade do diagnóstico. Como são doenças, como diz o nome, raras, muitos médicos, inclusive os profissionais de saúde, não conhecem, né, todas as doenças raras. Então, muitos estão ali sem saber o que o filho tem, ficam anos. A minha própria filha, Luísa, ela foi diagnosticada primeiro com paralisia cerebral. Ficou 11 anos com esse diagnóstico até a gente descobrir que o diagnóstico estava errado. Então, muitas famílias passam por isso, pela busca do diagnóstico, pela angústia de não saber o que o filho tem, qual é o tratamento. Depois que descobre qual é a doença rara, muitas não têm tratamento, ou quando tem, é muito caro, né? Não tem condição financeira, aí vão para brigar na justiça para conseguir o remédio. A maioria dessas doenças são degenerativas, né? Muitas delas são. Então, você vê o seu filho piorando, se degenerando, e você não tem dinheiro para comprar remédio, ou o remédio não existe. Então, é uma dor muito grande. Fora isso, existe um dado do Instituto Baresi de 2012, que 78% dos pais, quando recebem o diagnóstico, o filho tem uma doença rara, vão embora. Abandonam a família por não conseguir lidar. Assim como também a gente que trabalha em um hospital de oncologia, a gente vê é muito recorrente, quando a mulher é diagnosticada com câncer, o parceiro vai embora. Ele evade, né? Ele tem uma evasão ali quase que orgânica, né? Uhum. Não aguenta aquela situação. Gravíssimo, Mauro, gravíssimo isso, William. E eu queria saber também de você, Mônica, o seguinte... Eu fico imaginando se não tivesse, se não tivesse pessoas da sua natureza e outras que fazem esse trabalho, porque já pensou o que seriam dessas crianças, dessas famílias que precisam de apoio? Então, mas o meu trabalho é muito limitado, né? Durante o período... Mas já é um começo, né? É um trabalho de formiguinha, mas a gente precisa lutar por políticas públicas, né? É isso que eu também faço, o meu ativismo. Enfim, sempre que me chamam para ir, deputado, Câmara dos Vereadores, eu estou lá falando, eu, a Luísa, para despertar, né? A gente precisa criar políticas para essas mães, para essas cuidadoras. Essas cuidadoras precisam de cuidado. Elas estão ali, igual umas leoas. Eu até criei uma comunidade Mãe Leoa, que tem 440 mães, onde eu
oriento, apoio, a gente troca informações, um grupo no WhatsApp, pode entrar lá no meu Instagram, que tem o link lá na bio, que é um grupo de apoio, né, para essas mães que não moram, porque esse grupo que participou com a gente da Câmara dos Vereadores foi um grupo reduzido, limitado, mas é um trabalho que precisa se ampliar muito mais, né? Então, essas mães que ficam sozinhas, exaustas, sem apoio físico, emocional, como que elas vão cuidar do filho se elas não estão sendo cuidadas? Fazer uma pergunta para a Mônica que talvez a Denise possa ajudá-la a responder. Você tem sentido progresso na classe médica, na capacidade de identificação de doenças raras? Os médicos estão com o avanço da tecnologia, da medicina. Hoje é mais fácil descobrir uma doença rara do que antigamente? Ou a coisa não... Você sente que não caminhou? Ainda é muito difícil, porque a gente tem cerca de 8.000 doenças raras catalogadas, fora as que não sabe, né? Então, por exemplo, só lá na comunidade Mãe Leoa, eu fiz um levantamento, mais de 40 mães com doenças raras de nomes dificílimos. É uma mutação em um gene que causa uma série de fatores, né? Enfim, que caracterizam a doença. Então, fica muito difícil do profissional de saúde, do médico, conhecer todas elas. Quando a minha filha foi diagnosticada com Charcot-Marie-Tooth, o meu marido, que é médico, nunca tinha ouvido falar. O pediatra dela aqui de Cachoeiro... Ele era médico e nunca tinha ouvido falar de tão pediatra rara nunca que tinha é. ouvido falar, a fisioterapeuta Olha aí, nunca tinha ouvido responde a sua falar. pergunta. Então é Caramba. muito difícil, porque depois que a pessoa consegue o diagnóstico, está com aquele nome, aquele envelope, com aquele nome difícil, assustador, ela ainda enfrenta a dificuldade da falta de informação. Então, por exemplo, a doença da minha filha tinha alguns artigos na internet, todos em inglês. A gente tinha que traduzir. A fisioterapeuta É uma busca da família, né, Mônica? É como se a família chegasse no consultório médico e dissesse, doutor, eu estudei, eu pesquisei e está aqui. Acho que é isso que a minha filha tem. Valida? Muitas mães são mais especialistas do que o próprio médico na doença do filho, porque elas estudam tanto aquela doença que elas acabam sabendo mais do que o médico. Isso aumenta o grau de dramaticidade da mãe, porque se uma mãe tem um filho que tem uma doença grave, já sabe qual é. O médico já sabe qual é. Já sabe qual é o tratamento. Já é difícil encarar. Você tem uma criança doente em casa que nem o médico sabe o que ela tem, deve ser um processo muito doloroso, né? É muito difícil. Agora, Muito Mônica, doloroso. sem uma questão assim de gênero, né, sem a gente colocar aqui homem ou mulher, mas as mães são mais dedicadas, as mães elas acompanham mais, tem essa maternidade, esse maternar, realmente, você percebe isso também em outras mães? Os pais ficam um pouco mais alijados e por quê, Mônica? Com certeza. Olha, eu que sou educadora parental, né, eu trabalho com os pais, eu estudo essa questão da diversidade e inclusão, do gênero. Então, desde que nasce, a educação que a gente dá para a menina é diferente do menino. A menina ganha boneca, vai brincar de casinha, vai cuidar, desde novinha, ela tá ali cuidando daquele bebê, trocando fralda, dando mamar, né? E o homem tá ali brincando de futebol, de skate, de pique, né? Não existe você dar uma panelinha para um menino, né? Ainda a gente tem que evoluir muito nessa questão dos brinquedos, do tipo de educação. Então a mulher lava a louça e enquanto os maridos e os homens vão ficar assistindo televisão depois do almoço de domingo. Ainda existe muito isso, né? E fora isso, tem a questão emocional. O homem não chora. Você é fraco, você tá igual uma mulherzinha. Não Isso expõe vai seus ter- sentimentos, não cuida, né? Exato. Não se Então, fragiliza. assim, a gente precisa olhar para a base lá da educação. E, Mônica, a gente falava, né, Mauro, antes da gente começar aqui a entrevista, que esse projeto Mova-se Família Feliz é muito importante trazer a família, porque se faz um trabalho só com a criança, ele fica inócuo, né? Ele não tem impacto. Há necessidade da família incorporar e ter essas informações, né, Mônica? É uma via de mão dupla. Quando eu fundei o Mova-se, né, em 2019, eu estava ali de frente, a gente atendia muitos adultos, não tinha muitas crianças com deficiência. E eu via adultos muito desencorajados, com a autoestima baixa. A gente fazia um evento, chamava, eles não vinham, ou se vinham, ninguém queria falar, ninguém queria participar, né? E eu vi que hoje a minha filha com 20 anos, ela é influenciadora digital, ela tem 31 mil seguidores no Instagram, ela grava vídeo, ela dá palestra, ela é contratada por empresas, grandes empresas, ela conhece artistas. Então, a vida que a minha filha tem não é só a questão, você tem uma condição financeira, pode proporcionar a ela boa escola. Não é só isso. Ela teve uma família que aceitou, que acreditou, que motivou, que encorajou, que está do lado, né, fazendo o que é possível para ela avançar, para ela voar, para ela ir. E muitas famílias, por não ter o conhecimento, não ter a informação, não ter, às vezes, uma condição psicológica para isso, acabam colocando a pessoa com deficiência para baixo. O capacitismo, que é o preconceito, ele está dentro das famílias, ele está na relação médico-paciente, ele está na relação pai-filho. Então, se você não tiver consciência disso, você acaba protegendo demais ou falando que a pessoa não é capaz, né?
enfim, essa pessoa fica em casa sem namorar, sem estudar, sem trabalhar, sem viver. Sim. Né? E a família, ela é a base para mudar isso. Subjugado pela própria família, né? Sim. Muitas vezes, né? E você falou um pouco também, né, Mônica, da questão, ela estava falando um pouco também da questão das políticas públicas, né? O quanto é importante, que é um trabalho contínuo, um trabalho permanente. Como trazer mais pessoas, como ter apoio de parceiros nessa jornada, Mônica? Eu acho que o mais importante, né, para construção de políticas públicas é ouvir a população, é escutar essas mães, é fazer o que o vereador fez lá 1 ano atrás, de chamar as mães, ouvi-las, junto com o promotor de saúde que estava lá também, com as autoridades, com as pessoas que podem, né, que têm esse poder de criar leis, de fiscalizar. Então, escutar as demandas é muito importante, porque só quem vive sabe o que é que precisa. Né? E a ética do cuidado é basicamente olhar para as cuidadoras, porque essas mães, os maridos vão embora, elas não podem trabalhar, porque elas têm que cuidar 24 horas desse... É dramática a situação É dessa, dramático. Né? Meu Elas Deus do recebem um céu. BPC, que é um benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo. Se elas arrumarem um Pra cuidar. emprego, essas mães... Perdem o DPC. perdem o BPC, porque tem que ter cada pessoa da casa 1/4 do salário mínimo. Se for mais do que 1/4 do salário mínimo, R$ 350, perde o BPC por pessoa. O que a pessoa vai fazer? Uma pessoa com deficiência, né, uma cadeira de roda é caríssimo, uma órtese é caríssimo, um remédio, um tratamento, uma fisioterapia. São muitas despesas. E eu poderia ficar no meu lugar confortável, né? Enfim, né, não me falta o básico para minha filha, mas eu entendi que essa luta é coletiva. Eu vesti a camisa. E hoje, quando eu vou falar na Câmara dos Vereadores ou na Assembleia Legislativa, já fui chamada em Vitória, eu levo todas essas mães comigo, porque eu coloquei isso como uma missão de vida, um propósito. Só uma curiosidade, desculpa, Denise, interromper. Uma curiosidade. Você acha que a inteligência artificial vai fazer com que os médicos tenham mais facilidade na identificação? Porque eu diria inteligência artificial faz tanta coisa. Eu digo a nível de diagnóstico. Você acha que é possível que isso colabore com o trabalho Acredito dos que sim, médicos? né? A tecnologia O ajuda seu marido muito. ele é médico, né? É. Ele comenta sobre isso, sobre essa possibilidade de A ter a tecnolo- vida facilitada no diagnóstico por conta da inteligência artificial? Sim, mas eu bato na tecla sempre que o maior preconceito e a nossa maior barreira é a humana. Sim. E isso a tecnologia Não não, tem como Ô, vencer. Mônica, né, não supre. O que a gente vê de mais importante em todo esse ativismo, esse movimento, é que as mães, as famílias se encorajam. E o ponto de partida é encorajamento, para buscar os seus direitos, né, para buscar o seu espaço, tanto da família quanto da pessoa em questão. Né? Então, fazer esse trabalho de encorajamento transforma. Sim, esse sentimento de que eu não estou sozinha. Eu estou aqui sofrendo, né? Eu estou numa dor, mas tem outras pessoas que estão comigo, que estão me dando a mão, que a gente está junto, nesse mesmo barco. Isso conforta, né, o coração. Dentro dessa jornada, algumas vitórias que você poderia elencar como vitórias que dá prazer, que dá orgulho de falar delas? Então, nessa trajetória toda do Mova-se aí, tirando o caso específico de cada pessoa, que são vários, né, como a própria Bárbara Gaspari, a transformação que ela teve nesse período aí do Mova-se, mas nós vamos inaugurar semana que vem o elevador da Câmara dos Vereadores. Foi uma Gente, luta eu vi muito isso. grande. Eu estive na Câmara semana Panorâmico, passada, elevador E panorâmico. o Ricardo sim. Ferraz, que Sim. desenhou e fizeram do jeitinho que ele desenhou. Beijo né? para Ricardo Ferraz, cartunista de primeira Estaremos qualidade. juntos lá na segunda-feira, às 14 horas, para esse Que momento maravilha. histórico, a inauguração aliás, do uma elevador. grande obra do presidente Braz Agotos é a questão da Sim. mobilidade, né? Ricardo Ferraz. Ricardo Ferraz faltou das vinhetas da Globo, aquele Sim, plim-plim que sim. aparecia o desenho. Quem fez foi o Sim, nosso Exatamente, Ricardo foi Ferraz. Ricardo Ferraz. E, Um pô, grande ativista também, né? Sim. Pela mobilidade. Começou lá nos anos 80, uma luta quando não tinha internet, quando ele ia de porta em porta buscar pessoa Eu por lembro. pessoa. Eu trabalhava no jornal pra A Gazeta, Mauri, e havia um espaço, naquela época, no Caderno 2, onde ele expunha os cartoons dele. E eu fazia um E ele programa batia realmente de porta em porta. na Rádio Diocesana voltado para a comunidade, que o Ricardo Ferraz participava semanalmente, sempre com desenhos voltados para a temática da falta de acessibilidade dos deficientes mobilidade. físicos. Mônica, deixa aí o seu recado, então, né, a sua mensagem, mais uma vez aqui para... Eu gosto muito de falar sobre empatia, né? Empatia não é você se colocar no lugar do outro. É impossível saber o que uma mãe dessa, da periferia, que foi abandonada pelo marido, vive na pele, né? Mas eu posso me abrir para aprender com ela, para escutar, para apoiar, para ver como que eu posso ajudar, né? O que eu posso fazer por você. Eu acho que se cada um tiver essa atitude,
né, de empatia, de ir em busca do que é diferente, do que está sofrendo, né? Jesus Cristo nos ensina isso, né? De as pessoas que eram mais excluídas, ele ia lá, pra Escutava, né? sociedade, Nesse momento em que ninguém olha para ninguém Que mais, ninguém que ninguém olha. dialoga com ninguém, o escutar é muito importante, né? escutar e falar como que eu posso te ajudar, o que que eu posso fazer para você. Eu estou vendo a sua dor, eu estou aqui com você. Até porque né? muitas deliberações são tomadas, muitos encaminhamentos a partir do que você ouve, a partir do que você escuta. Elas trazem realmente a realidade que precisa ser. Sem dúvida, sem né? dúvida. A gente aprende muito ouvindo outras histórias. Deixa aqui também os endereços para quem está nos acompanhando. No Instagram, Sim? o meu arroba é Mônica Pitanga, da minha filha Luísa com S, Luísa Pitanga. Do Mova-se é arroba Mova-se Projeto, tudo junto. E estamos aí na Luta. E vamos também, William Mauro, parabenizá-la, porque houve uma sessão capitaneada pelo deputado Bruno Rezende, uma sessão solene da Assembleia Legislativa, na semana passada, na quinta-feira, na qual 30 mulheres foram homenageadas, e Mônica foi uma dessas mulheres E homenageadas. você foi uma das outras. Eu fui uma das Também. outras, mas o trabalho da Mônica é um trabalho com louvor, porque quem a acompanha vê que ela vai para as redes sociais e fala o que tem que ser dito. Né? Então, isso é muito importante, porque numa plataforma onde as pessoas, às vezes, querem viver o mundo da Penélope, a Mônica realmente coloca o que precisa ser Já dito chorei, já e o que a briguei. gente precisa ouvir. Né? Então, mais uma vez, parabéns pelo seu Obrigada. trabalho. Eu tenho mais alguma colocação, William? Não, é importante trazer pessoas como a Mônica, fazer esse tipo de bate-papo aqui com nossos ouvintes, que também Esse, então, foi o Sala de Visita. Nós recebemos Mônica Pitanga, ela que é orientadora parental, escritora, palestrante de educação, diversidade e inclusão e, sobretudo, mãe e mulher. Mônica, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco e sucesso na sua jornada. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal.